Fogo Morto, de José Lins do Rego. Essa é a segunda parte do livro, primeiro capítulo, sexto vídeo. A casa grande do Santa Fé emudeceu outra vez. A velha Mariquinha voltou para as taxas de angu, para o trato dos negros. O piano calou-se. Por este tempo receberam uma carta de Recife, de seu correspondente, dando-lhe uma notícia que encheu a família de tristeza. A filha Olívia, moça de 17 anos, adoecera com gravidade. O correspondente falava em tamarineira. Bom, você vai lembrar que tamarineira é tipo um pinel, né? O que é um pinel, o que é a tamarineira? São dois hospícios. Então, é claro que esse é o mesmo hospício que a filha do mestre José Amaro vai ser mandada, né? A gente terminou o capítulo com a mãe dela e o coronel Vitorino, o capitão Vitorino, levando ela lá para Recife para ser internada nesse mesmo hospital. O capitão falava em tamarineira. Não, o correspondente falava em tamarineira. O capitão preparou-se para a viagem e foi com o coração partido que encontrou a filha completamente perdida. O médico falou-lhe em cura muito difícil. Quis trazê-la para casa, mas aconselharam para que a deixasse algum tempo mais em tratamento. O capitão Tomás abalou-se profundamente com a desgraça de Olívia. Quando voltou para o Santa Fé, era um outro homem. Envelheceu rapidamente. Fizeram o possível pela sua filha. Tudo dera aos seus. Enquanto os outros senhores de engenho deixavam as filhas na ignorância, mandava as suas para Recife, para vê-las assim como Amélia, moça de trato, de muitas leituras, sabendo fazer sala com distinção. E de repente lhe sucedia uma coisa daquela. Mariquinha não se entregava ao desânimo. Via na cozinha, ao fuso de fiar, mandando nas negras com a mesma força de antigamente. Ele não. Não podia esconder a sua fraqueza. Gastara-se no trabalho, nos dias de sol, de chuva. Estava com a doença de Olívia, como se fosse um homem sem préstimo. Para mim é sempre muito difícil ler Fogo Morto. Repare esse sentimento de morte, né? Que perspassa todo o livro. É um livro muito difícil. Se você se deixa entregar, né? Se você se deixa se levar pela narrativa, fica muito pesado, porque parece que tudo está morrendo, né? Tudo está se acabando, tudo está se acabando em desânimo. Eu realmente não sei aonde que eu vi essa frase. Provavelmente alguém famoso falou. Se você souber, por gentileza, comente aqui embaixo. Mas que o fim do universo não vai ser uma grande explosão. O universo não vai acabar com uma grande explosão. O universo vai acabar com um fraco suspiro, né? Não acredito nisso. Não acho que seja verdade. Eu acho que há algo para além da lei de entropia, né? Mas retrata um sentimento muito importante. E parece que é esse sentimento que todo o tempo está no livro, né? O desânimo vai aumentando cada vez mais, as desgraças vão aumentando cada vez mais. Perceba como o livro parece que dá uma subida, né? A gente vê essa força do Capitão Tomás, né? Trabalhando, fazendo o seu serviço. Lembre-se, mesma força que o mestre José Amaro sente quando ele começa lá a cortar a sua cela, né? Fazer um trabalho bonito, fazer uma coisa com honra. Mas de repente tudo dá errado, de repente tudo vai se esfacelando, de repente tudo vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. E lembre-se do título do livro, né? Fogo Morto. Esse fogo que vai se apagando, se apagando. E aí vai dando essa... É um livro muito difícil de ler. É um livro que provavelmente, por exemplo, o Dom Casmurro, que eu li aqui no canal, né? Quando eu li aqui no canal foi a 10ª vez que eu li. Eu não sei se eu vou ler esse livro mais alguma vez na vida. Eu vou deixar aqui no canal e talvez, pronto, já é o suficiente. Porque
é um livro difícil. Eu acho que é um livro difícil. Quanto a essa história do universo acabar com um suspiro, e né, a energia do universo ir se desgastando, eu aconselho fortemente um filme chamado Cavalo de Turim, ok? É por um diretor húngaro, o filme é húngaro também, chamado Béla Tarr, ok? Cavalo de Turim, se você tiver a oportunidade, assista. Assim, eu não sei o quanto que você tem de experiência com um filme que não tem essa estética de Hollywood, né? Essa estética de existe as pessoas estão bem, tem um probleminha, aí a pessoa vai resolver esse problema, né? É um filme bem mais contemplativo, é um filme que exige mais, mas vale a pena, vale muito a pena. Com certeza esse é um dos 5 filmes mais importantes, na minha opinião, da minha vida inteira, assim, um dos melhores 5 filmes. Bom, e deixa eu te contar um pouco sobre o filme, até para que você não seja obrigado a assistir o filme, né? A história é essa, assim, sabe? A gente está num mundo desolado, né? A gente não sabe, não tem um narrador que, digamos assim, abre a câmera e nos mostra no mundo o que está acontecendo. Então a gente não sabe direito o que está acontecendo. A gente está focado numa casa de fazenda. Em relação a isso, esse filme é parecido com os Sinais. Eu não sei se você já viu Sinais. Sinais é um filme mais popular, assim, mas muito bom também. É um filme de suspense, um pouco de terror, com o Mel Gibson. Mas a ideia dos Sinais é que o mundo está sendo invadido por alienígena e a gente mais ou menos só vê na televisão umas 4 cenas ali e o resto é só naquela casa. Tá? Então, vou voltar para o Cavalo de Turim. Cavalo de Turim também, né? A gente só vê ali. E a gente sabe que parece que as coisas estão se acabando, né? Parece que o universo, o mundo, o planeta inteiro está se enfraquecendo, né? Se enfraquecendo nesse sentido, está se esfacelando de energia. E aí, mais pro final do livro, eu não estou dando spoiler porque esse filme é mais contemplativo, né? Mas então não tem nenhuma surpresa, assim, eu assisti esse filme para ver essa surpresa. Mas pro final do filme eles vão acender um fogo, né? Vão acender a lamparina e simplesmente o fogo não pega. Era para pegar, não pega. Então é um objeto inflamável ali e ele não pega. Significa que o universo está perdendo até a sua energia de fogo. E faz um bom tempo que eu assisti o filme, eu tenho que na verdade reassistir esse filme, bem logo, mas se eu não me engano, aí o filme acaba com essa escuridão. Os 2 personagens principais isolados naquela casa de fazenda, tem ali um pouco de comida, que eles vão comer umas batatas assim da última safra, mas a gente sabe que depois aquilo não vai ter nada. E aí escuridão, o fogo não vai existir mais. Fogo morto. E parece que é esse sentimento que o José Lins do Rego vai trabalhando com a gente, né? Bom, gastara-se no trabalho, nos dias de sol, de chuva, estava com a doença de Olívia, como se fosse um homem sem empréstimo. Ele estava com a mesma doença da Olívia, esse desânimo, né? E aquilo durou meses. Todos da casa já tinham se conformado, menos o capitão Tomás. Agora, de 2 em 2 meses, tomava o seu cavalo e ia ao Recife para perto da filha doente. Fazia-lhe dó vê-la naquele estado, como uma preguiça em pé de pau, sem dar uma palavra, no silêncio de morte. Vou ler mais uma vez essa frase. Capitão Tomás visitando a Olívia, né? Fazia-lhe dó vê-la naquele estado, como uma preguiça de pé de pau, né? Então a preguiça abraçada, ela não se move, sem dar uma palavra, no silêncio de morte. Voltava para o Santa Fé e não falava com a mulher sobre o estado de Olívia. Só fazia sofrer com desespero, calado, sem entusiasmo, para as safras, sem gosto para olhar o gado. Deixara de ir às festas de Itabaiana,
deixara de comparecer às festas de igreja do Pilar, abandonara o Partido Liberal para os cuidados do velho Pereira Borges. E as visitas que chegavam ao Santa Fé saíam com pena do capitão. Nunca se vira um homem se acabar tão depressa. E ele ficava horas e horas espichado no marquesão da sala de visitas, como se estivesse dormindo. A filha Amélia procurava arrancá-lo daquela tristeza sem fim. O pai fazia que escutava, fingia um riso de fora para dentro. Fingia um riso de fora para dentro. Lá estava ela ao piano. Não ouvia nada, não sentia mais aquele orgulho de pai vendo-a sentada, arrancando do instrumento aquele sentimento tão terno, tão bom. Foi quando se deu a escapula de um negro do engenho. Bom, basicamente ele escapou, né? Escapula, é isso. De um negro do engenho. Aí o capitão Tomás despertou de seu sono. Era um moleque Domingos, de muito boa pinta, de 18 anos, de saúde de ferro. Aquilo chegou para o capitão como um choque. Todo o seu antigo Tomás Cabral de Melo ressurgiu para o Santa Fé. Fez-se então no seu cavalo russo e com o negro Laurindo saiu atrás de Domingo. Mariquinha pedira para que lhe entregasse o caso ao capitão do mato. Não quis. Nunca lhe sucedera aquilo. Ou seja, nunca nenhum escravo conseguiu fugir da sua propriedade, né? E cheio de coragem, perceba, e cheio de coragem, de ânimo, o capitão Tomás botou-se para a caçada à sua peça. Andou pelos engenhos do norte. Então aqui a gente já vai ver essa aventura do capitão Tomás, e é uma aventura cheia de energia, né? E aí a minha pergunta é: por quê? Da onde que vem essa energia do capitão? Eu gostaria que você tentasse responder para você mesmo, sei lá, pausasse o vídeo para responder. E, bom, se você tentou, ver se a sua resposta coincide com a minha. Novamente tem a ver com o trabalho, né? Novamente tem a ver com o estar ativo, novamente tem a ver com ter fogo. O fogo é aquilo que produz, correto? O fogo é aquilo que trouxe para a humanidade o começo de toda a tecnologia, né? Tudo que a gente tem tecnológico, não só tecnológico no sentido de eletrônico, né? Mas tecnológico, uma rede de pescar, qualquer coisa, passa pelo fogo. Sem o fogo, a gente nem ia conseguir cozinhar os alimentos lá e ter um pouco de energia extra para começar a pensar em outra coisa, além de só de caçar e comer, como é o caso de quase todos os animais, né? E então o fogo da produção, o fogo daquele que faz, o fogo daquele que tem energia, que produz alguma coisa, que agora está levando o capitão Tomás para frente. Lembra aquela conversa que a gente teve sobre existe depressão e depressão, né? A depressão da Olívia, assim como a depressão da Marta, parece que não é uma coisa que, eu não sei se está para além da força de qualquer um ajudar elas, né? Mas é uma diferença brutal entre a depressão dessas duas e dos seus pais, né? Tanto José Amaro como o Tomás aqui, dá para ver que eles foram se entregando, né? Então é sim culpa deles, tanto do José Amaro quanto do capitão Tomás, é sim culpa deles o estado depressivo em que eles estavam entrando, né? Vamos voltar para a nossa discussão de alguns vídeos atrás, prometo que eu não vou gastar 50 minutos com isso, mas só para a gente voltar naquela discussão. Se eu coloco uma etiqueta e falo, não, depressão é uma coisa que não se critica, porque, né, não, foge, você não está compreendendo a pessoa, né? Tudo isso você tampa, você fecha a discussão para tudo isso que a gente está tendo, ok? Então, novamente, qual é o caso em específico, né? Como que a gente sabe que o capitão Tomás está sendo fraco, ele está se entregando, ele está sendo mole, né? Porque quando ele se viu ameaçado, né, se ameaçado na sua honra de senhor de engenho,
né? Um escravo fugindo dele. Quando ele viu um trabalho à frente, ele simplesmente achou mais ânimo e conseguiu continuar a viver. Assim como o mestre José Amaro, quando ele começou, ele esqueceu de tudo e começou a lá cortar a sua sola, fazer a sua cela, né? Cortar o couro, ele sentiu a energia de quem produz. Né? Então isso é importante a gente ter em mente. Então não, estou falando isso porque não aceito, por exemplo, o post que diz que se você critica um depressivo é porque você é cruel, etc, etc, etc. Eu acho que seria crueldade criticar a Olivia, por exemplo. A gente dá pra ver que ela está num estado catatônico, né? Não come, não se mexe direito. Ou a Marta, lembra que o José Amaro tentou curar a Marta, né, com uma boa sova, e ela apanhou tudo aquilo e continuou gritando, continuou com aquela loucura dela. Né? Nesses casos a gente teria que achar um outro jeito para ajudar elas. Né? Se eu fosse o amigo do capitão José, do capitão Tomás, ou se eu fosse o amigo do mestre José Amaro, talvez fosse meu último ato, né? Depois eles não seriam mais meus amigos, primeiro o José Amaro. Mas eu falaria assim, ó, você está sendo fresco. Você está se entregando. A vida é difícil, mas você está sendo fresco. E é culpa tua que você está perdendo a sua energia assim desse jeito. Né? Isso é claro, relacionado à depressão que os dois estão se entregando. Né? Mas é claro que isso seria visto, né, como uma crueldade. Tente transportar essa situação para os dias de hoje, ok? É um amigo teu. Tente transformar isso para os dias de hoje, ok? É isso que a literatura faz. A literatura não está aqui, as verdades não estão aqui, o nosso mundo está aqui, nós somos separados. É a mesma coisa. Nós estamos no mesmo mundo. Bom, temos tempo? Não, eu vou abrir um outro. E aí a gente fala sobre a aventura do capitão Tomás buscando o seu escravo.